Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Espero que esteja tudo bem com você na sua casa. E nessa semana, nesse domingo, nós vamos estudar a lição de número 17, que é a nossa última lição da revista O Comportamento do Crente, que tem como tema a ética da comunhão. Então nós já podemos deduzir que o estudo hoje vai falar sobre comunhão. E eu convido os irmãos para estar fazendo leitura dessa revista, dessa lição e meditação também na palavra do Senhor. A ética da comunhão. O nosso texto base hoje é o texto o versículo-chave é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então o objetivo dessa lição de hoje é mudar a nossa mente, nosso conceito sobre comunhão, e desenvolver também e aperfeiçoar a prática da mutualidade. Então os pontos principais que vai falar hoje nessa lição é a comunhão e a mutualidade, E eu convido os irmãos já para fazer leitura da introdução, que diz assim: quando estudamos um pouco de escatologia, doutrina que trata das últimas coisas, aprendemos que tudo o que vemos ao nosso redor vai um dia desaparecer, menos uma coisa: a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, escatologia é uma matéria que se tem no seminário teológico, que vai falar sobre o final das coisas, onde que todas as coisas vão aparecer, e nós não vamos entrar nesse assunto hoje. Mas, como introdução, ponto de partida, ele já vem dizendo que tudo vai sumir, essa introdução da nossa revista, e que a única coisa que não vai sumir vai ser a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E mais pra frente vai falar assim, que o que vai restar é o povo de Deus. E não é simplesmente um povo qualquer, mas o povo que vive em comunhão. Esse é um ponto importante. E uns com os outros e com o Redentor. Ou seja, eu vou viver em comunhão com os irmãos de outra igreja, de outra denominação, e nós, como um só povo, vamos viver em comunhão com o Senhor. Então essa é a ideia principal aí, quando fala que as coisas vão sumir e a igreja vai permanecer, A igreja do Senhor Jesus Cristo vai permanecer se ela estiver em comunhão. E o nosso primeiro ponto vai falar sobre a verdadeira comunhão. E eu te convido a fazer leitura também sobre um pouco do que é essa comunhão. A verdadeira comunhão. Nós vamos falar agora sobre o que é essa verdadeira comunhão, como que ela funciona, E algumas pessoas, elas acham que comunhão é aquele bate-papo no final do culto, que é aquele churrasco, aquele piquenique, aquele momento de lazer. Tem gente que acha que a comunhão máxima seria a Santa Ceia do Senhor, mas nós vamos ver agora a definição correta, a mais correta da definição da comunhão, que é o primeiro ponto aí, que vai falar assim, Definição aí: comunhão é a tradução portuguesa mais comum da palavra grega koinonia. De acordo com o Novo Testamento, a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus uns com os outros, em virtude da união com Jesus Cristo. Essa relação é estabelecida pelo Espírito Santo, que habita dentro do cristão, ou seja, de nós, unindo a Cristo e a todos os outros cristãos. Um exemplo clássico que é encontrado é um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 47. E nós devemos analisar sempre esse texto de uma forma muito minuciosa, e nós vamos notar várias características que existem no relacionamento na comunhão. Eu não vou estar lendo esse texto, mas os irmãos podem estar lendo depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 47. E nesse texto vai falar que o povo vivia de forma unânime, partindo do pão na congregação, viviam em jejum e oração. Tinha a questão da ceia também. Aqueles que tinham seus bens, eles vendiam para partir, dividir com os outros que não tinham. Então, esse é um exemplo muito claro do que é, na verdade, a verdadeira comunhão. E nós vamos ver lá uma expressão de amor, de carinho, de afeto, de cuidado de um com o outro. E isso no caso, é a igreja primitiva. Como eu falei, recomendo que os irmãos leiam esse texto de Atos, capítulo 2, que é um texto muito bonito, eu vejo muito interessante, onde a gente vê também a ação e o poder de Deus agindo no meio do povo. Ok?
E aí já podemos ver que é o exemplo, olha só, como falou que tem gente que acha que é conversa, bate-papo, um monte de coisa, mas que na verdade a comunhão é o relacionamento de um com o outro e principalmente da igreja com o Senhor Jesus Cristo, né? A união que é feita entre nós e Cristo, ok? E tem aí dentro outro ponto que vai falar características da comunhão. E nesse ponto nós vamos ver um pouquinho mais do como que acontece dentro desse movimento chamado comunhão. Características da comunhão. A igreja que apresenta, né, essas características, ela vem experimentando realmente a comunhão. Nós vamos ver quais são as características, ok? E se faltar essas características no meio do povo de Deus, no meio da sua igreja, a igreja está passando por uma crise que na nossa lição define como crise de comunhão, né? E agora nós vamos estar fazendo leitura de alguns textos e nós vamos ver as características da comunhão. E o primeiro ponto aí fala, né, os cristãos dedicam tempo a estarem juntos para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências e tomar ceia do Senhor. Aí a referência do texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então já pode ver que o povo estava sempre junto na comunhão, conversavam sim, mas no partir do pão, nas orações, estavam sempre unidos. Um outro ponto que vai falar, os cristãos têm prazer em compartilhar os seus bens materiais com os irmãos necessitados, que é o texto de Atos, capítulo 2, versículo 45. E esse texto ele fala assim: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Por exemplo, se eu sei que tem um irmão que tem necessidade de alguma coisa, e se eu puder ajudar esse irmão, eu vou estar comungando com ele, compartilhando do que ele não tem, se é um alimento, talvez se é algum recurso financeiro para alguma coisa que ele necessita, pagar uma conta de luz, uma conta de água. Isso também faz parte da comunhão, isso faz parte da igreja, ajudar o nosso irmão, ok? O terceiro ponto fala, os cristãos são unidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de mim, que habita dentro dos irmãos, habita em nosso meio, ele nos une. E o texto que vai falar sobre essa referência aí é o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Ou seja, que a graça, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que esteja com todos nós. Então ele nos une, né, numa só fé, num só amor, ok? Um outro ponto que vai falar são os cristãos que operam na obra do Evangelho, que é o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 5. E esse texto ele fala assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É uma referenciazinha, um texto um pouco isolado, mas é uma referência onde que vai falar sobre as boas obras, ok? E o outro ponto que vai falar aqui mais para frente, que é que os cristãos compartilham as alegrias, os aspectos cotidianos da vida, como verdadeiros amigos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, que fala assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam do pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, e simplicidade de coração. O povo perseverava junto nas orações no templo, o povo estava sempre junto, de casa em casa, culto doméstico, né, como nós estávamos fazendo sempre aqui o céu, né, o culto evangelístico no lar. O povo na época perseverava dessa forma. E a igreja que faz dessa forma, ela sim está compartilhando, ela está agindo de uma forma onde que há comunhão com os irmãos. E tem mais um ponto que vai falar da seguinte forma: os cristãos sentem alegria e expressam louvor. A referência aí é Atos 2, 46 e 47, mas eu vou ler somente o versículo 47, que diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, de acordo com que as pessoas iam se acrescentando, né, e iriam tendo novos convertidos,
o povo já louvava a Deus e agradecia a Deus, louvava a Deus de todo o coração, pelo número até de pessoas que iam se acrescentando, viviam em plena paz, em pleno gozo, realmente comungando, né? Fazendo tudo que já foi dito aqui, compartilhando o pão, vendendo os bens que tinham, justamente para abençoar a vida do próximo, né? E o último ponto que vai falar assim: os cristãos confessam os pecados e recebem a purificação do sangue de Jesus Cristo para manter unidade e amor. É uma referência de 1 João, capítulo 1, vou ler somente o versículo 7, que vai falar da seguinte forma: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar de todo pecado, de nos levar ao arrependimento e de nos purificar de todo pecado. E quando nós somos purificados de todo pecado, nós passamos a viver em plena comunhão com a igreja. Ok, queridos? Então, esses aí são alguns pontos interessantes que nós vemos, assim, as características de pessoas que vivem a igreja, né, que vivem em plena comunhão. E eu convido agora os irmãos para ir para o próximo ponto, que vai falar sobre os fundamentos da comunhão. O fundamento da comunhão. Olhando para Filipenses 2, versículo 1 a 11, podemos afirmar que a comunhão com Cristo é a fonte da comunhão entre os irmãos. A riqueza e o exemplo da vida de Cristo nos dão o caminho para a comunhão verdadeira e duradoura, né? Jesus Cristo, ele é a fonte principal da nossa comunhão. E mais para frente vai falar assim: no primeiro momento afirmamos que a nossa própria ligação com o Senhor cria uma atmosfera, um ambiente de amor e interesse pelos outros, porque vivendo em comunhão com Cristo, não seremos motivados pela ambição pessoal, nem pela altivez do coração, que costumam destruir qualquer comunhão, né? Aí tem o texto de Filipenses 2, 3 e 4 que vai falar assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E o que eu quero falar com esse texto é justamente que a gente não seja motivado a ser ambicioso, né? E nem pelos desejos do nosso coração, para a gente não, como foi citado aí já em outros estudos, não ser uma pessoa que faz dano, tendo a cobiça ou outro desejo de furto ou alguma coisa ao seu irmão, porque quando Jesus Cristo, ele é o elo da nossa comunhão, como ele é, isso não vai nascer no meu nem no seu coração, né? E mais para frente vai falar assim: ao nos convidar, tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é um texto de Filipenses 2,5, o apóstolo, no caso o apóstolo Paulo, nos mostra que o exemplo de Cristo é a segunda parte do fundamento da verdadeira comunhão. O que ele fez? Aí nós vamos ver o que Jesus fez para mostrar o exemplo de comunhão para mim e para você. E o ponto vai falar: ele não julgou que o fato de ser Deus fosse algo que não pudesse abrir mão. Aí tem um textozinho que vai falar assim: a Bíblia editada em Portugal tem a seguinte versão para esse versículo: ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, ele não quis se agarrar e dizer: não, eu também sou Deus e eu vou ganhar, eu tenho esse mérito aqui na terra. Ele não fez isso, né? Ele foi humilde. Foi muito humilde. Então aí fala assim que isso vem nos mostrar, né, nos ensina a supervalorização da nossa posição na sociedade, até mesmo na igreja. Pode ser fator prejudicial à nossa comunhão com os outros. Se a gente não for humilde e não, eu sou assim, eu tenho cargo assim, eu faço isso, pode acabar com a comunhão dentro da igreja. É isso que o texto quer dizer. Ponto 2. Ele, antes a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou. Vai falar assim: faz necessária pergunta muito importante: ele se esvaziou de quê? Aí nós vamos ver aqui do que ele se esvaziou. O primeiro ponto que vai falar na letra A é que ele se esvaziou da sua riqueza. E eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de 2 Coríntios 8:9, que fala assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ou seja, a nossa riqueza, ela veio por causa
desse sentimento de pobreza, de humildade do Senhor Jesus Cristo, para que nós fôssemos ricos, mas não financeiramente, não olhando aqui materialmente, mas sim espiritualmente. Então, um primeiro ponto aí, do que Jesus se esvaziou? Ele se esvaziou da sua riqueza. O ponto B vai falar, né? A letra B vai falar, ele renunciou sua glória celestial. Aí tem um texto de João 17,5 que fala assim: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, como nós sabemos que Deus, Jesus e o Espírito Santo é uma pessoa só, 3 em 1, a Trindade. Então ele fala para ser glorificado naquela glória que ele já teve antes que houvesse mundo, ou seja, quando estava Pai, Filho e Espírito Santo em unidade, antes dele se tornar homem, ele tinha toda a glória, ele preferiu se renunciar e se mostrar autoglorificado na terra e que Deus glorificasse ele, né? Esse é um ponto. E a letra C vai falar que ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade. Ele tinha autoridade, tinha domínio, poder para ter domínio sobre todas as coisas. E um texto que vai falar assim: não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou, que é um texto de João 5,30. Ou seja, ele renunciou toda a autoridade, todo o domínio que ele poderia ter aqui na terra, né, por ser 100% homem, mas também 100% Deus. E ele preferiu buscar e fazer a vontade de Deus, né, aqui na terra. Então, podemos concluir que Cristo ele renunciou ao seu ambiente de glória, né, mas ele mesmo se esvaziou da sua divindade, né? Perdão, ele não se esvaziou da sua divindade, ele sabia quem ele era, ele sabia para o que ele tinha vindo e a quem ele estava vinculado, a quem ligado a Deus, né? Mas ainda assim, ele se esvaziou, né? Ele renunciou todo o seu ambiente de glória, porque ele teria esse poder, ele teria autoridade, ele teria riqueza, ele teria essa glória celestial, mas ele preferiu ser tratado como um homem humano, como foi falado no outro ponto, na pobreza, né, na simplicidade de coração, para que nós tivéssemos nessa comunhão, para que ele mostrasse o ato de comunhão aqui na terra. Ok? E eu convido os irmãos para ir para o ponto 3, né, que vai falar sobre também a comunhão e a mutualidade. Ponto 3 vai falar a comunhão e as suas mutualidades. Vamos lá, mas o que seria mutualidade? E eu vou dar uma definição aqui. Mutualidade se refere a um estilo de vida baseado sobre os mandamentos do Novo Testamento, a respeito das coisas que os cristãos fazem uns aos outros e uns em favor dos outros, para externar o seu mútuo amor e unidade. Também a respeito das coisas que eles evitam fazer um para com os outros, a fim de preservarem este amor em unidade, né? Então aqui vai falar também um pouquinho que o Novo Testamento fala de maneira bem clara sobre o que significa mutualidade entre os cristãos. Né? Esses mandamentos eles são chamados, né, a gente pode chamar de mandamentos recíprocos. O que seria esse recíproco? Eu faço uma coisa em favor do irmão e depois o irmão faz uma coisa em favor da minha vida, da minha família. Né? E nós vamos ler agora aqui, a seguir, pontos, versículos, algumas partes dos versículos, aonde que vem falar sobre a ação da mutualidade. Né? Tem as referências bíblicas. Eu não vou ler as referências bíblicas todas, porque aqui o texto em si já é um pedacinho delas, ok? Mas se os irmãos depois quiserem ler os versículos aí completos, vocês podem estar fazendo leitura. Né? E um primeiro ponto vai falar assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:10. Preferindo-vos em honra uns aos outros, que continua o texto de Romanos 12:10. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, Romanos 12:16. Não nos julguemos não nos julguemos mais uns aos outros, Romanos 14:13. Acolhei-vos uns aos outros, Romanos 15:7. Levai as cargas uns dos outros, Gálatas 6:2. Perdoando-vos uns aos outros, Efésios 4:32. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5:21. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, Colossenses 3:13.
instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, Colossenses 3,16. Deveis amar-vos uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4,9. Consolai-vos, pois, uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4,18. Vivei em paz uns com os outros, 1 Tessalonicenses 5,13. Exortai-vos mutuamente cada dia, Hebreus 3,13. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, Hebreus 10,24. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, Tiago 5,16. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, 1 Pedro 4,10. No trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, 1 Pedro 5,5. Mantemos comunhão uns com os outros, 1 João 1,17. Né? E o texto aqui embaixo diz assim: como você pode ver, a relação entre comunhão e mutualidade é de simples causa e efeito. Onde existe a comunhão, ela se exterioriza pela mutualidade, ou seja, se existe a comunhão, um relacionamento, vai existir o ato mútuo. Tanto que os textos falam assim: amai-vos uns aos outros, viver em paz uns com os outros, ou uns aos outros, deveis amar uns aos outros, ou seja, é o que falou de sentimento recíproco, né? Se eu amo o irmão tem que me amar, ou deve me amar. Se eu ajudo o irmão me ajuda. Isso que é a mutualidade, o que é sentimento seria, falou, mandamento recíproco, né? Então, a mutualidade, ela constituiu uma parte tão importante na vida da igreja que ela não deve deixar ao acaso, ou seja, ela não pode deixar de existir, de ser de qualquer forma, de qualquer jeito, tá? Mesmo sem saber muito sobre esse assunto ou a sua importância, alguns membros podem estar praticando a mutualidade. Mas essa vida recíproca, para ser verdadeiramente bíblica, precisa ser praticada por todos os cristãos. Além disso, ela precisa ser de modo consciente, desenvolvida e aperfeiçoada. Ou seja, nós talvez nem saibamos muito sobre mutualidade, sobre essa questão de reciprocidade, né? De ações nossas recíprocas, mas nós muitas das vezes praticamos isso daqui. Nós vivemos ajudando um ao outro, compartilhando alguma coisa um com o outro, e isso é importante, e isso tem que ser aperfeiçoado na minha vida e na sua vida, querido. Porque uma igreja que tem Cristo como elo principal, como cabeça, ela vive em comunhão. E eu convido agora os irmãos para a conclusão de mais uma lição. Queridos, nós, graças a Deus, vamos concluir mais uma revista, mais uma lição. Nessa lição que fala sobre comunhão, ela vem trazendo um ensino muito importante para a minha vida e para a sua vida, a qual fala que nós devemos viver em paz, devemos amar um ao outro, devemos ajudar um ao outro. Então, que Deus possa estar abençoando a minha vida e a sua vida. Não tem nem muito o que falar sobre essa conclusão, mas o ensinamento ali é claro, é viver em paz, nós vivemos em amor, viver em união, porque o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo, eles são o elo, eles nos vinculam, nos amarram, né? Eles nos amarram, nos unem em um só amor, e nós devemos sim nos importar um com os outros, procurar saber como um tá, o outro também tá, principalmente nesses dias de hoje onde nós estamos vivendo, que são dias complicados, e essa lição que veio falar sobre comunhão, ela vem nos ensinar realmente em ter prazer, em meditar na palavra do Senhor junto, como nós fizemos nesse tempo. E eu também já adianto para os irmãos, não precisam ficar preocupados porque essa lição acabou, porque nós vamos ver outros estudos aqui, enquanto nós não temos outra revista, para nós estarmos estudando cada domingo, porque nós devemos sempre estar nos alimentando da palavra do Senhor. E nós estamos fazendo, observem bem, o que a Bíblia nos diz, como também o texto falou em Atos, de compartilhar, de viver compartilhando o pão, na doutrina, na oração, na leitura e meditação da palavra do Senhor. Então eu convido os irmãos também para orar nesse momento sobre essa comunhão, sobre que nossa igreja seja sempre ligada, mesmo como corrente, que vivem ligadas em elos ali, que nós possamos estar sempre unidos, porque quando nós estamos unidos, nós somos muito mais fortes. Eu peço que os irmãos fechem seus olhos e estejam orando comigo nesse momento. Senhor Deus Pai, muito obrigado
por mais uma lição, por mais uma revista que o Senhor nos deu o prazer de concluir. Também, Deus, nessa lição onde veio falar da comunhão, nós te agradecemos também por todos os ensinos que foi falado sobre os mandamentos, que nós possamos pô-los em prática dia após dia, que possamos, Deus, estar sempre cheios do Teu amor, cheios do Teu Espírito Santo. Pai, que dia após dia, que possamos ser abençoados pela Tua Palavra, como eu creio que nós já somos, e que em cada estudo, Senhor, possamos sair daqui, nesse momento, sair desse momento onde que nós paramos para ler a Tua Palavra, Deus, que possamos sair e fazer, Deus, ir para os nossos afazeres, mas cheios do Teu Espírito Santo, cheios, Deus, da Tua graça, Senhor. Abençoe meus irmãos em Cristo, que possamos, como igreja, vivemos em completa união e comunhão para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus conceda uma semana de paz, uma semana de vitória para cada um, que continuamos naquele resguardo, cada um na sua casa, e que Deus continue guardando e livrando sua vida, livrando os seus, né? Que Deus possa estar abençoando mais uma vez a vida dos irmãos, e até a próxima.